o de 1 Samuel, capítulo 16. Nós estávamos vendo aquelas virtudes de Davi. Então, voltemos ao texto de 1 Samuel, capítulo de número 16. Vamos ler o versículo de número 17 e 18, que diz assim: Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então responderam um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém? Então nós já vimos, quanto das virtudes de Davi, nós vimos que ele era de Belém. De Belém, se identifica que ele fazia parte de um local, de uma tribo. Ele tinha uma identidade quanto um grupo a qual pertencia. E nós falamos da importância de nós termos essa identificação e essa identidade com o grupo, de termos orgulho de fazermos parte deste grupo, de termos raízes, e raízes bem profundas, bem estabelecidas, porque são a partir das raízes que a árvore tem a possibilidade de resistir os tempos maus, e também, só tendo raízes fortes, essa árvore vai estar apta para dar frutos. Ou seja, o cristão que não tem raízes, que não se identifica com uma comunidade, ele não se sente pertencente a uma comunidade, ele é um cristão fraco, e é um cristão que não vai dar frutos. Não frutos como Deus requer que dê. Então nós devemos ter raízes, nos identificar como uma igreja, com uma igreja. Eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de um povo, eu faço parte dos crentes pentecostais, eu faço parte da Manancial, para quem é da Manancial, da Batista, para quem é da Batista, contanto que haja essa identificação, esse pertencimento, essa identidade pertencente a um grupo. Falamos também que ele era filho de Jessé. E aí o autor, ou aquele que indica Davi, lembra do nome do pai de Davi, mas não lembra de Davi. Para nós termos uma ideia do quanto era importante na cultura hebraica, e ainda é nos dias de hoje, e é no povo de Deus, eu mostrei isso na mensagem, o ter um pai espiritual. Pai espiritual Deus, e o pai espiritual aquele que foi o agente de Deus para me levar a ele, para me apresentar o Salvador que é Jesus. E nós mostramos isso, inclusive no Novo Testamento, como Paulo se referia não apenas a Tito e a Timóteo, mas às igrejas que ele foi usado pelo Espírito para fundar, como a igreja como filha dele. Pois bem, agora chegamos num outro ponto que eu considero por demais importante.
é quando Saul, dado a sua necessidade, pois desviado de Deus, dele sai o Espírito de Deus e adentra um espírito maligno, imundo. Se o Espírito de Deus o capacitava para ser rei, e lhe dava graça abundante para ele reinar, guerrear, governar, o espírito maligno que entra e ocupa o lugar deixado pelo Espírito Santo, porque Saul se desviara, é um espírito que lhe traz perturbação, angústia, agonia na alma. E então um dos servos de Saul diz: olha, eu conheço, faça o seguinte, meu rei, arranje alguém que saiba tocar, e tocando este alguém na tua presença, lhe traga paz à sua alma, e lhe livre dessa angústia. É quando Saul então diz: então me traga alguém, encontre alguém que saiba tocar bem. Aleluia. E então alguém lembrou de Davi: olha, eu conheço um filho de Jessé que sabe tocar. Ou seja, alguém que atende essa tua necessidade, ou esse teu requisito, que saiba tocar bem. Eu conheço um. E mais do que tocar bem, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra, ele é um homem de palavra firme, homem de palavra. E tem mais, o principal, Deus é com ele. Agora, eu quero meditar nesta noite, principalmente da parte que é: Davi sabia tocar e tocar bem. Davi sabia tocar bem, por isso foi lembrado. Porque o requisito era esse, principal, que soubesse tocar bem. Logo, Davi foi levado à presença do rei, porque era alguém, um bom mordomo do talento que lhe fora dado. Era zeloso por aquilo que lhe foi dado. O que lhe foi dado? A capacidade de tocar. E da capacidade de tocar, ele fez com que ele se adestrasse, tocasse bem. Davi foi levado à presença do rei, não por ser um profeta, não por ser um sacerdote ou um juiz. Davi foi levado à presença do rei porque ele foi alguém que se dedicou àquilo que recebera de Deus, a capacidade de tocar. Davi se dedicou a isso. Então, porque ele se dedicou naquilo que recebera, ele veio a desenvolver o que nós podemos chamar de excelência. E por causa da excelência no que se propôs fazer para Deus, a excelência levou ao reconhecimento. Alguém lembrou dele. Na verdade, aquele alguém com certeza ouviu falar por outro, e talvez por outro, porque afinal Davi era um menino que cuidava das ovelhas de seu pai, lá em Belém de Judá. Saul estava em Giboa, em Benjamim. Então a fama de Davi correu os bairros, as cidades. E olha que Davi não se apresentava nas festas.
Davi nunca havia tocado numa festa, muito menos no palácio. Onde era o lugar que Davi tocava? Davi tocava principalmente quando estava sozinho, cuidando das ovelhas no deserto. Uma vez ou outra, Davi também tocava quando ele estava em casa. E Davi tocava o quê? Ele tocava louvores ao Deus de Israel. Ele adorava a Deus com sua harpa. Davi, ele desenvolveu essa capacidade, é tanto que Davi se tornou autor da maioria dos salmos que tem nas Escrituras. Ou seja, de tocar, ele virou também compositor. E de compositor também intérprete. Há um desenvolvimento da habilidade que aquele moço recebera de Deus. E aí chegou o reconhecimento. E com o reconhecimento, o palácio real, ou seja, Davi chegou a lugares que eram reservados a poucos. Por quê? Porque sabia tocar bem, porque era um mordomo fiel e dedicado do dom que Deus entregara a ele. Você tem sido um mordomo dedicado dos talentos, ou do talento que Deus tem te entregado? Você consegue entender que detrás das ovelhas malhadas, Deus viu ele e viu nele um adorador por excelência, e viu em Davi alguém que ele podia levar ao palácio, e aquele adorador que adorava no anonimato também ia adorar com excelência no meio da multidão. Aquele jovem que glorificava o Senhor sozinho também ia atrair a presença do Senhor quando estivesse na presença das autoridades. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele quer capacitar os seus filhos, ou quer que os seus filhos desenvolvam os talentos que recebera, de tal forma que Deus possa levar os seus filhos, os seus servos, no meio dos grandes, no meio das autoridades, para que no meio dos grandes e das autoridades que não conhecem a Deus, Deus seja honrado, engrandecido, glorificado através dos seus. No livro que eu estou lendo, a autora diz assim: o meu sonho é que os músicos seculares busquem na igreja, no meio do povo de Deus, as novas, os recursos, eles venham ver, porque a excelência, a qualidade nas nossas canções, nos nossos arranjos, nos nossos louvores, ao invés de ser o caminho inverso, porque os crentes, quando estudam música, eles vão estudar nos autores mundanos, porque lá existe excelência, existe profundidade, e o sonho dela é que no nosso tempo os melhores tocadores sejam da igreja,
os melhores compositores do mundo sejam da igreja, os melhores intérpretes sejam da igreja. Não acontece o que tem acontecido, a pessoa começa a ser usada na igreja. Nós temos vários testemunhos de pessoas que começaram cantando no coral da igreja, e aí ficaram afamados. Deus elevou, sei lá se foi realmente Deus, eu sei que eles se perderam no caminho. Elvis Presley, tem aquela cantora muito conhecida também, a Whitney Houston, esse nome aí. Tantos que começam a cantar na igreja, e aí se tem um adorador por excelência, e quando Deus está pronto para levar o nome dele através desse servo, através dessa serva, para que seja o nome dele glorificado no meio dos ímpios, dos incrédulos, a pessoa se perde pela vaidade, pela fama. Davi não. Davi continuou sendo o adorador de Deus, mesmo sendo rei depois. Sabe, quando Davi foi levado à presença de Saul, que era rei, se cumpriu o que o sábio Salomão disse em Provérbios 22, versículo 29. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Ou seja, quem faz o seu trabalho com zelo será elevado às posições de autoridade, será levado às autoridades, será apresentado aos maiorais e estará entre os maiorais. Quem trabalha direito vai ser promovido, é o que a palavra de Deus está dizendo. Quem trabalha direito no reino, quem trabalha direito no secular, vai ser reconhecido e promovido, é o que a palavra de Deus está dizendo. Só que eu quero trazer para o trabalho no reino, atividade cristã. Irmãos, eu estava me perguntando hoje, na verdade é uma pergunta que está constante em minha alma, porque apesar de tantos exemplos bíblicos comprovarem que o Senhor se agrada e recompensa o servo e filho dedicado, e rejeita e castiga o servo negligente, ainda se vê no povo de Deus tanta negligência e irreverência. É uma pergunta que eu vivo me fazendo. Existem muitos textos que mostram que Deus, Ele se agrada, Ele aceita e também recompensa o servo, o filho, o adorador, que é dedicado, que é zeloso. E também existem muitos textos que mostram que esse mesmo Deus, Ele rejeita, Ele até castiga o servo, ou aquele que se propõe a ser um adorador, mas que é negligente, que é relaxado, que é irreverente, não tem para com as coisas de Deus a reverência que deveria ter. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, depois eu vou fazer algumas aplicações aqui na nossa comunidade, para ver se o povo entende. Abre a cabeça e o coração e muda. Deus, Ele quer abençoar. Deus, Ele quer levar a presença dos grandes, o servo dedicado. Deus quer se fazer conhecido.
àqueles que jamais o conhecerão se ele, Deus, não levar alguém até a presença dele. Eu lembro agora de um vaso que Deus usou desta forma, e ele era zeloso, e era dedicado. Este homem, para que ele pudesse atender melhor o seu chamado e desempenhar da melhor forma o seu ministério, sabe o que é que ele fez? Ele decidiu nem se casar, para que ele pudesse ter mais tempo, e mais coração, mais dedicação para as coisas de Deus. Sabe, Deus levou este homem à presença do maior soberano da época, que crente nenhum teria a oportunidade de ir se não fosse Deus. Deus levou ele para testemunhar, para falar da salvação em Cristo a César, o imperador do Império Romano. Sabe qual é o nome desse servo? Dedicado. Que Deus disse: com ele eu posso contar, ele eu posso levar à presença de César e testemunhar, porque ele não é um servo negligente, não é um servo faltoso, pelo contrário, ele é fiel, ele é dedicado. Paulo. Na atualidade, nós temos um servo dedicado e fiel que partiu recentemente para o Senhor, que foi por vários anos conselheiros de vários presidentes da República Federativa dos Estados Unidos da América. Seu nome foi Billy Graham. Sabe quando eu e você vamos estar na presença de um presidente dos Estados Unidos? É muito provável que nunca. Mas ele foi conselheiro de vários, porque existia um zelo no coração dele que falta ao nosso. Já pensou? Cearensezinho, cabeça chata, do Vicente Pison, aconselhando o presidente da nação mais poderosa do mundo, da atualidade. Isso pode acontecer, lógico. Deus tirou Davi lá do deserto da Judéia, que tocava sozinho. Quem é que ouvia Davi? As ovelhas na terra e o Senhor nos céus. Deus não apenas o levou à presença do rei, Deus fez Davi o rei de Israel. Zeloso e dedicado. Preste atenção. Primeiro eu quero dizer para os meus irmãos que servir ao Senhor, receber de Deus a oportunidade de servi-lo é uma honra. Eu quero dar o exemplo da tribo de Levi. Eu vou tentar correr para ser objetivo. Então abra sua Bíblia aí no livro de Números, capítulo de número 1. Veja como foi a dedicação, a consagração para o serviço ao Senhor. E aqui nesses versículos eu quero mostrar o seguinte: não são todos, vou repetir, não são todos que Deus escolhe e dá a honra de estar na sua presença, servindo a Ele, servindo no altar, estando próximo dele. Não é para todos. Números capítulo 1, versículo de número 50 diz assim: mas estabelece os levitas, repita, estabelece os levitas sobre o tabernáculo do testemunho. Preste atenção, os levitas, a tribo de Levi estava sendo aqui consagrada, portanto dedicada, separada para servir ao Senhor no templo. A tribo de Levi e nenhuma outra.
sobre todos os seus utensílios, utensílios do tabernáculo, onde Deus seria buscado, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo. Presta atenção, só quem poderia transportar o tabernáculo, os utensílios, manusear, levitas, e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e se acamparão ao redor dele. No acampamento no deserto, as tribos cercavam o tabernáculo, mas tinha a tribo de Levi separada pelas famílias que cercavam o templo mais próximo, ou seja, o tabernáculo, melhor dizendo, mais próximo. Os coatitas, aralitas, eu esqueci o nome, eram meraritas, tem mais uns dois aí, ou é um. Eles cercavam o tabernáculo, e após eles, as outras tribos, porque além deles manusearem, eles servirem no templo, eles eram os guardiões do sagrado. Ninguém se aproxima, ninguém toca no sagrado, porque não foi dada essa honra, esse direito. Só pertence a nós, os levitas. Quer ver? Versículo de número 52. Quando o tabernáculo tiver de partir, os levitas o desamarrarão. E quando o tabernáculo parar, os levitas o amarrarão. O estranho, ou comum, o estranho que se aproximar será morto. Ninguém podia se aproximar do lugar de culto e adoração. Existia uma distância. Quem passasse daqueles limites, se não fosse levita, morria. Porque essa honra não foi dada a todos. Para confirmar, capítulo 3 do mesmo Números, versículo de número 6 ao 10 diz assim: faze chegar a tribo de Levi, os levitas, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Então existiu o sumo sacerdote e aqueles que haveriam de auxiliar o sumo sacerdote. Arão é o sumo sacerdote. Quem auxiliaria o Arão? Os levitas. Cumprirão eles os seus deveres e os de todo o povo diante da tenda da congregação, o tabernáculo, para ministrar no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprindo as obrigações dos filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Versículo de número 10. Mas Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que nele tomar parte será morto. De novo, o estranho, quem não fizesse parte da família sacerdotal de Arão, que também era levita, e dos levitas, se tocasse no sagrado, se aproximasse do sagrado, morria. Agora veja o que diz o versículo 12. Eu mesmo tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. Os levitas são meus. Diga, os levitas são? Os levitas são? Isso quem disse foi o Senhor. Servir na casa do Senhor é uma honra que é dada não a todos, mas a alguns escolhidos. Você está entendendo? Você é um desses escolhidos? Você se sente honrado ou sobrecarregado? Você se sente honrado ou você despreza esta honra? Como é que você se sente? Você se sente honrado ou você é mais um desses crentes que diz assim: ah, não quero me envolver, eu não quero me participar, eu já tenho muita coisa o que fazer. Eu já sou muito ocupado. Deixa eu te dar um conselho. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10, diz:
O que te vier à mão para fazer, fazes com as tuas forças. E faze, porque no túmulo não há adoração. Vai chegar os dias maus, crente, que tu vai querer essa honra e você não vai ter saúde. Você vai estar num leito e você vai se lembrar de mensagens como essa. E você vai dizer: ah, meu Senhor, eu queria ter saúde. Se eu tivesse saúde, eu ia te servir. Porque a velhice vem, irmãos. Jesus disse que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Os dias maus vêm. Salomão disse: jovem, tudo que você intentar, desejar fazer, faze. Mas lembra-te, porém, de que tudo tu prestarás contas com teu Deus. Com Deus que fez os céus e a terra. Quer um conselho? Lembra-te do Senhor no dia da tua juventude. Porque virão dias em que tu dirás: não tenho prazer nele. Então trabalha no vigor da tua juventude, no vigor da tua força. Se sinta honrado em servir ao Senhor. Pega o talento que Deus te deu e faz como Davi, desenvolve ele. Davi se tornou um dos maiores intérpretes e compositores das Escrituras. Intérprete eu nem sei, mas compositor eu tenho certeza. Mas isso porque ele pegou o talento que ele recebeu na sua juventude e trabalhou com uma afinco e dedicação. Davi se sentia honrado. Eu fico angustiado de ver uma crentaiada nos dias de hoje, que faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Ainda tem uma boa parte dessa crentaiada que nem faz. Como eu disse, as desculpas são: não, eu já tenho muita coisa, eu sou muito ocupado. Eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus estudos, eu tenho tudo, só não tenho o coração quebrantado e agradecido, disposto para honrar o Senhor com o serviço. É só isso que não tem. Pastor, o senhor leu e mostrou que na antiga aliança, lá no Antigo Testamento era assim mesmo. Os levitas, eles ficavam responsáveis pelo culto, pela adoração, tudo era responsabilidade dele. Os utensílios, só eles tocavam, só eles manuseavam, só eles limpavam, só eles carregavam. Aí você vai entender por quê, quando a arca da aliança, que era um dos utensílios sagrados do templo, ou do tabernáculo, melhor dizendo, no templo era o tabernáculo, foi levado para a terra dos filisteus, Deus chegou lá, porque lá estava a arca da aliança, que representava a sua presença. Ela foi levada como um despojo de guerra. Venceram a guerra os filisteus, assim, conquistamos Israel, portanto vencemos o Deus de Israel. Vamos levar a arca lá para o templo do nosso Deus, porque o nosso Deus venceu, o nosso Deus Dagom. Aí levaram para Asdod e botaram lá aos pés de Dagom, como se tivesse: Dagom venceu. O que é que Deus fez? No mesmo dia, a estátua de Dagom, que Dagom não é Deus, estava derribada, prostrada diante da arca. Se você não sabe, uma das formas que mais demonstra o coração humilde, entregue, rendido, quebrantado na presença de Deus é quando você se deita. Davi fez isso várias vezes. Você se deita como que estivesse na presença de Deus, pois foi isso que Deus fez com a estátua. Prostrou ela diante da arca. Aí vieram os sacerdotes: o que aconteceu com Dagom? Junto com o povo, que a estátua é grande e pesada. Vamos levantar Dagom. O que aconteceu com Dagom?
Para não levantarem mais Dagon, Deus cortou a cabeça, cortou os braços e botou o tronco lá estendido diante da arca. Mas aquele povo estava tratando a arca como se fosse um espólio de guerra. Aí Deus, estão tratando o meu sagrado como se fosse o profano, como se fosse comum, fosse qualquer coisa. Não estão fazendo caso do que é meu? Pois então tá bom. O que eu disse que ia acontecer com o estrangeiro, com o que não fosse da tribo de Levi, ao se aproximar e tocar no que era sagrado, vai acontecer aqui em Asdod. Deus levou praga, e as pragas levaram morte. Bota para outra cidade os filisteus, chegou a morte também. Manda para outra, morte, morte, morte. Rapaz, manda de volta a arca para a terra de Israel, porque ele é o Deus de Israel. Manda para lá, manda de volta. Agora você entende, lendo esses textos, porque quando a arca foi levada para Bet-Semes, que era uma cidade de Israel, 70 varões curiosos foram inventar de olhar o que estava dentro da arca. E para olhar o que eles tiveram que fazer, pegaram. E o que diz a palavra? Quem pegar no que é sagrado, sem ser dos levitas, morre. Morreu 70. Aí está Davi levando a arca, outro evento. Aí Uzá vê os boi tropeçando. Nunca vi boi tropeçando. Eu sempre fico encrabunhado com esse negócio, invocado com isso. O boi tropeçando, Uzá, a arca vai cair, tocou na arca. Não era da tribo de Levi, morreu. Agora você entende. Porque as coisas de Deus não é dada a todos. É dada aos escolhidos. Escolhidos que têm temor, reverência, amor ao Deus verdadeiro. Que vai tratar das coisas de Deus com zelo e dedicação. Você está entendendo isso? Ô irmão, sabe o que é que eu fico muito feliz? É que na nova aliança, isso daqui é na antiga, na nova aliança, o sacerdócio, segundo a ordem de Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque, foi estabelecido. E quando o sacerdócio de Cristo foi estabelecido, esse sacerdócio se estendeu a nós, a igreja. Alguém pertence à igreja de Cristo aqui? Levante a mão. Dá um glória aí, só para não ficar muito silêncio. Pois bem, esse sacerdócio foi dedicado, foi estendido a nós. Hebreus capítulo de número 6. Eu queria ler com vocês, para vocês pegarem aqui essa palavra. Eu sei que você já conhece, só fortalecer, para te dar uma lembrada santa. Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Qual é o interior do véu? O Santo dos Santos. Quem é que tinha acesso ao Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote. Primeiro sumo sacerdote, Arão. Quem eram os auxiliares de Arão? Levi, ou os levitas. Aleluia. Mas ele está dizendo agora, nessa nova aliança, aleluia, nós temos firme confiança que penetra até o interior do véu, no Santo dos Santos, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso sumo sacerdote é Jesus. O sumo sacerdote na antiga aliança é representado por Arão, seus auxiliares, os levitas. Nova aliança, sumo sacerdote é Jesus Cristo, seus auxiliares, a igreja, os salvos, o povo de Deus. Sabe aquele direito, aquela honra de manusear o sagrado, de realizar o culto ao Santo dos Santos, de entrar no Santo dos Santos, se aproximar o mais próximo que se possa chegar de Deus.
Era reservado aos levitas, agora é reservado a nós. Eu e você que depositamos a nossa fé em Jesus. É por isso que Pedro, na sua epístola geral, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. No versículo de número 9 ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A forma como você serve ao Senhor, a forma como esta igreja serve ao Senhor, está anunciando ou não as grandezas de Deus. Um sacerdócio está sendo ministrado. Inclusive eu aqui pregando essa palavra, mostrando para você que você é sacerdote de Deus, você é sacerdotisa de Deus. Está agora sobre você, sobre mim, a responsabilidade de anunciar as grandezas de Deus através de cultos, através de sacrifícios, através de ofertas agradáveis, o nosso serviço. A pergunta é: como você tem feito isso? Se é que tem feito. Se é que alguma parte do tempo da sua vida, da sua semana, tem sido dedicada para esse sacerdócio. Depois de mostrar para você que agora essa honra foi passada a nós, que somos povo seu, eu devo te lembrar que nós devemos ter cuidado com o tipo de oferta que nós estamos apresentando. Se essa oferta é uma oferta que está sendo apresentada cheia de desinteresse, mau gosto, misturada com negligência, eu tenho certeza que um dos pecados mais comuns na igreja odierna é a ministração do sacerdócio de forma negligente. Vou repetir. Um dos pecados mais comuns na igreja odierna é a ministração de um sacerdócio negligente. O povo se compromete, quando se compromete a fazer alguma coisa para Deus, chega atrasado, falta e não justifica, ainda fica com raiva se o líder perguntar o que houve. O que houve, meu irmão? Nós ficamos esperando por você para começar o trabalho. Faz cara feia, acha ruim. Teve uma turma aqui no passado, eu espero que não tenha nem resquício dessa turma mais. Pelo menos nos corações não. Que porque eu exigi que quem faltasse, justificasse. Avisasse quando desse para avisar, ou seja, avisa antes. Avisa que não vai dar para ir, não vai dar para participar. Se não desse para avisar, avisasse depois, justificasse depois, desse uma satisfação. E eu ainda explicava, olha, porque quando você não vem, se é um grupo, a gente vai ficar esperando. Ou então a gente vai ficar preocupado, será que aconteceu alguma coisa? E aí, a gente vai ou não vai? É um grupo de evangelismo? A gente sai ou não sai? Esperamos ou não esperamos, irmão? O irmão não vai vir, não avisa,
ainda fica com raiva, se cobra um aviso. Se fosse no tempo dos levitas, estava morto. A questão é que hoje em dia, na dispensação da graça, da aliança, a morte não é física, é espiritual. Deus rejeita o ministério. Eu não vou dar satisfação a ninguém, não. Eu já estou velho demais para estar dando satisfação ao pastor. Muito bem. Talvez por isso a tua adoração não está chegando e você está definhando por dentro e não sabe por quê. É porque se não é aceita a oferta, é porque Deus já não tem aceitado o ofertante. Deus se afastou. Abra sua Bíblia aí, em Levítico, capítulo de número 19. Hoje eu vim aqui, orei com meus meninos aqui, do Ministério de Louvor, eu disse, prepara, olha, vocês vão levar o óleo. Cante com unção, toque com unção, porque a parte de vocês nesta noite é levar óleo, porque eu vou chegar com cajado. E eu vou chegar forte, porque Deus já tinha me dado a palavra, eu sabia o que seria. Então, se você deixou para chegar como adorador, que você diz que é, deixou para chegar no final do louvor, depois do louvor, perdeu o óleo, receba só o cajado, mas se converta. Que Jesus está tendo misericórdia de ti, rapaz. Jesus ainda, como ele é paciente, ele quer te restaurar, quer te fazer um verdadeiro adorador, que nem Davi, aleluia. Levítico 19, versículo de número 5, diz assim, quando oferecerdes sacrifício de ofertas pacíficas, que eram ofertas de adoração, de gratidão ao Senhor, oferecerei de modo que sejais, não está fraco, vamos lá, eu quero ler com vocês aqui, irmão. Quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de oferta pacífica, oferecê-lo-eis, de modo a serdes aceito. Preste atenção no que você está ofertando a Deus. Porque dependendo do que você está ofertando, ou como você está ofertando, você está sendo ou Caim, ou está sendo Abel. Oferte de modo que seja aceito. Então, lança fora a negligência, o desleixo, porque isso torna tudo que você faz para Deus desprezível. E eu vou te mostrar. Levítico 22, versículo de número 20, está escrito assim: nenhuma coisa que tenha defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Versículo de número 29. Quando oferecerdes sacrifício de louvor ao Senhor, oferecerei-o de modo que seja aceito a vosso favor. Ô irmão, outro dia a gente estava elogiando os crentes aqui da Manancial, mas ainda tem uns gatos pingados que precisam se converter. Essa palavra é para eles. Eu estou me convertendo nesse ponto, viu? Quando a gente era de outra igreja, a maioria dos crentes, a maioria esmagadora, chegava depois do hino da harpa. Tipo, meia hora depois.
Aí quem tirava o zino da harpa? Aquela irmãzinha ou o irmãozinho que chegasse primeiro. Esse primeiro poderia ser 10 minutos depois, 15 depois. Chegou. Opa, irmão, vem cá. Tirar o zino da harpa. Aí o irmão, a irmã que não sabia cantar, mas de muita boa vontade, o que é que fazia? Eu quero trabalhar para meu Senhor. Daquele estilo, daquele jeito. Aí, o restante da igreja, o que é que fazia? Chegava depois. Tinha muito daquilo também, se canta a mocidade, a senhora está. Se canta a senhora, a mocidade está. Porque afinal, os da senhora indo de véia, eu não gosto. Dá nem para dar aleluia. Eu sei porque eu passei 15 anos nessa igreja. Eu era dirigente, fui dirigente 15 anos, eu sei o que é isso. E aí, se não bastasse, o dirigente do culto, às vezes o próprio pastor, eu fiz isso algumas vezes, chegou a melhor hora do culto. A hora da palavra, aí na hora da palavra todo mundo quietinho, ninguém passeia. Irmão, não é para caminhar na igreja, nem hora nenhuma. Porque é reverência, se chama reverência. O templo é sagrado porque separado e consagrado foi para culto ao Senhor. Não é lugar de desfilar, a igreja não é lugar de matar a sede do corpo. É lugar de matar a sede da alma. De forma que quem tem sede, beba em casa água, venha para a casa de Deus, com o bucho cheio d'água, para você aguentar 2 horas. Será que não aguenta 2 horas? Irmão, eu fui para uma igreja que eu fiquei horrorizado. Era um passo a passo, um conversa, e passa, e vai para o banheiro, vai para beber água, e vai e traz água para o colega, e conversa, oi meu irmão e tal. E o povo está cantando ali, o conjunto está cantando, está oferecendo oferta para Deus, mas de que tipo é essa oferta? Se é um ambiente onde não há reverência ao sagrado, ao santo. Irmãos, nós temos que voltar à palavra. A Bíblia diz que Isaías, ao cair em si e reconhecer que estava diante de Deus, sabe o que ele disse? Ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vi o Rei da Glória, o Senhor dos... Eu vou morrer, porque eu sou um pecador, estou diante do Santo dos Santos. Temor, reverência. Aí sabe o que Deus fez? Um atenaizinho para purificar ele, porque senão ele ia morrer mesmo. Gideão oferece um sacrifício ao anjo, e ele não sabia que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus pré-encarnado, é Deus. Ele não sabia, mas quando o anjo recebe aquele sacrifício, ele identifica: eita, é Deus, eu vou morrer, porque estou diante de Deus, do anjo do Senhor. Só que Deus disse: não, tu não vai morrer, fica calmo, eu vou te usar na terra. Aí ele disse: Jeová Shalom, o Senhor é paz. Mas você entende o temor? Manoá, depois que descobre que o anjo que esteve com ele era o anjo do Senhor, portanto Cristo pré-encarnado, Deus, o que é que ele faz? Ele e a sua mulher cai prostrado com o rosto em terra, com medo de morrer. Irmãos, pelo amor de Deus, quem disse que na nova aliança o trato com o sagrado deve ser de forma irreverente? Esse lugar é sagrado. Ele pode não estar bem ajeitado, mas ele é sagrado porque ele foi consagrado para se pregar a palavra de Deus, se adorar a Deus, se orar a Deus. Portanto, Deus Santo se manifesta neste lugar, porque também está nas nossas vidas.
Então está faltando o serviço reverente, está faltando a oferta que se dê a Ele de forma que Ele aceite. Como é que a gente está num culto onde está um passo a passo, está um fala-fala, o povo está adorando aqui, o povo passou a tarde, sabe, ensaiando, portanto já ofertando a Deus o seu tempo, se dedicando, para que está ministrando, aí está um passo a passo, está conversa, ainda bem que aqui o povo não conversa, eu pelo menos não ouço conversa, não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu não ouço. Mas mesmo o pouquinho passa que existe, tem que deixar de existir. Pastor, mas eu estou com sede. Se esqueceu de beber em casa, venha direto, beba. Mas depois que você dobrou o joelho ali e se levantou, apresente oferta a Deus que seja aceitável. E a oferta a Deus que é aceitável começa com reverência, respeito ao ambiente e àquele que é o Senhor do ambiente. Se nós formos tomados mesmo da reverência que nós devemos ter diante de Deus, a maioria dos nossos cultos a gente vai ficar prostrado. Você entendeu, irmão? Deixa eu correr aqui para o fim, senão não termino. Preste atenção. Deus diz em Levíticos, quando você for ofertar, oferte de forma que essa oferta seja aceita. Lá em Malaquias, Deus está indignado, porque teve um povo, ou uma geração, melhor dizendo, é o mesmo povo, só é outra geração, que não fez caso das recomendações de Deus. E começou a apresentar um culto a Deus desprezível. E Deus vai repreender esse povo. Eu queria ler com vocês Malaquias, o capítulo 1, versículo 6. Preste atenção nesses textos, para depois você não ficar achando que eu estou exagerando. Não estou exagerando não, irmãos. Eu só estou crendo que por meio desta palavra Deus quer nos levar a uma adoração mais excelente, a um ministério que Ele se agrade, Ele aceite. Capítulo de número 6, capítulo 1, versículo de número 6 diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele está cobrando. Cadê que vocês não estão me honrando? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Reverência, respeito, reverência, temor. Respeito, reverência, temor. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Preste atenção. Quando um culto é feito de qualquer jeito, isso é desprezo a Deus. Quando eu, pregador, eu não estudo para trazer a palavra de Deus, conforme Deus quer que a igreja ouça, eu estou contribuindo para um culto desprezível. Quando vocês do ministério de louvor, por isso eu tenho dito, a oferta de vocês começa no ensaio, então chegue na hora do ensaio. E ensaie para dar o melhor. Porque senão, quando vocês começarem a tocar, o povo pode até não perceber, mas Deus sabe. Ele é o primeiro a aceitar ou rejeitar. O culto, vocês podem estar contribuindo para o culto ser desprezível. Vocês da intercessão que receberam a responsabilidade de chegarem meia hora, não é muito, irmãos. Meia hora é nada, porque quando começa a orar, meia hora faz assim, puf, passa. Vocês que receberam a honra de chegarem mais cedo, intercederem pelo culto, pelo pregador.
E vocês chegam 10 minutos depois de meia hora, tirou 10, meu irmão. Vocês estão contribuindo para o culto ser desprezível. É a oferta que Deus não está aceitando, porque vocês se comprometeram com Deus. Meia hora, meu Deus. E vocês não estão dando. Isso se chama releixo, negligência. Do mesmo jeito, quando o crente se propõe, eu sou da igreja Manassal, o culto lá começa a tal hora, mas eu vou chegar meia hora depois. Tu acha que tu está dando a Deus a oferta de adoração que Ele merece? Não. E quer saber de uma coisa? O meu Deus, Ele não aceita qualquer coisa, não. Ele dá o seu melhor. Ele deu o seu melhor para nos salvar, nos remir, nos santificar, nos fazer povo seu, adorador seu, servo seu. Então Ele espera de nós o nosso melhor. Vocês estão tornando meu nome desprezível. Ofereceis como? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que tempo que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quem vê o pão imundo assim, que negócio feio. É pão sujo. É tipo quem assim, a música aí, o louvor aí está mal tocado, está mal cantado. Já a palavra aí o pregador não estudou, não. Está desfazendo do culto, porque os elementos do culto é isso, é palavra, é adoração, é oração. Mas por que ela está desfazendo? Porque quem se propôs ministrar o culto, está apresentando de qualquer jeito. Ao nome do Senhor, está sendo, ao invés de bendito, maldito. Quando trazer animal cego para os sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será razoável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Bem, você chega, vou para o culto, rapaz, eu quero ouvir Deus, eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir, sem dela eu não vou sair daqui, mas eu só chego atrasado, mas na hora do louvor eu fico olhando. Tem um letreiro aqui, eu vejo algumas vezes e fico segurando na cadeira, segurança não cai, né, irmão? É sério. Preciso de uma bênção. Não vou desistir, sem dela não vou sair. Se fosse esse louvor, tu tá. Mas tu acha que vai receber alguma bênção de Deus, adorando a Deus, apresentando a Deus uma oferta que Ele não aceita? É isso que Ele está falando aqui. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem não sabe, vai saber. Quem sabe, vai lembrar. O culto não é para a gente receber nada. O culto é para a gente ofertar a Deus. Vou repetir. No culto, ninguém vem para receber. No culto, a gente vem para entregar. A ideia do culto é que se reúnam os adoradores que estão com o coração cheio de amor e gratidão e vão se apresentar a Deus para agradecer. Por isso é render graças ao Senhor.
tributai a ele louvores. É alguém que já tem recebido e reconhece as bênçãos de Deus na vida e vai para o culto para quê? Para agradecer a Deus. E a oferta desta pessoa é justamente a adoração, a ação de graças, o louvor. Agora Deus é tão bom que Ele resolve abençoar. Mas ninguém vem ao culto para ser abençoado. Melhor, para receber bênção. A gente vem ao culto para agradecer as bênçãos recebidas. Vocês entenderam isso? É por isso que fala assim, você vai me suplicar uma bênção, mas com esse tipo de louvor que você está trazendo aí, eu vou receber, eu estou te recebendo. Para tu estar me pedindo alguma coisa. Olha o que ele diz no versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem fechasse a porta, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Sabe o que é que Deus está dizendo àquela geração que estava fazendo o culto de qualquer jeito? Deus falou assim, primeiro, vocês estão desprezando o meu nome está sendo difamado nas nações, por causa desse culto mesquinho aí que vocês estão fazendo. Segundo, sabe o que seria melhor? Alguém chegasse assim, fechasse, não tem mais culto não. Por que não tem mais culto? Porque a gente não sabe adorar a Deus, a gente está adorando a Deus de qualquer jeito. A gente está fazendo vergonha o nome do Senhor. Deus está falando isso. Melhor nem tivesse culto do que fazer um culto de qualquer jeito. Vá para o capítulo de número 2. Agora, versículo 1, agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvides e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Ou seja, vocês sacerdotes que são responsáveis pelo culto, de como me glorificar através do culto, de como fazer meu nome conhecido, exaltado entre as nações. Vocês estão fazendo o culto, aceitando a oferta de qualquer jeito. Vocês estão tornando meu culto desprezível, meu nome desprezível. Se vocês não mudarem, eu vou transformar as bênçãos que há na vida de vocês, por serem sacerdotes, em maldição. Na verdade, já tem transformado. Por isso, às vezes, as pessoas não entendem quando o pastor Josimar fica irritado e cobra algumas coisas. Porque é responsabilidade minha. Eu que conheço a palavra, eu devo ensinar, mas eu também devo cobrar. Alguém às vezes não entende, às vezes eu fico irritado, às vezes eu cobro, rapaz, olha, vai passar, não, tomando água na hora do culto, irmão, não faz isso não, faz depois e tal. Às vezes eu falo até mais duro, mas é porque o primeiro a ser cobrado na igreja é o pastor. Eu tenho que ter zelo pelas coisas de Deus, eu tenho que ensinar ao povo de Deus esse zelo. Eu quero voltar, e eu estou encerrando, vou só ler o Mateus, na parábola dos talentos, mas eu quero voltar para Números, para Levíticos, capítulo de número 9, versículo 23 ao 24. Eu quero voltar para esse texto, eu sigo para o final, porque as horas já foi, perdão. Olha o que aconteceu. Depois da consagração de Arão e seus filhos para o ministério.
eles se dedicaram, eles se consagraram para servir ao Senhor. Eles atenderam aos requisitos, apresentaram a oferta de sacrifício por eles. Deus mandou eles ficarem 7 dias ali se consagrando. Eles não arredaram o pé dali, eles ficaram. E em resposta, acontece no capítulo 9, versículo de número 23 e 24. Presta atenção. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo irrompeu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E que, vendo todo o povo, jubilaram e se prostraram sobre o seu rosto, ou seja, colocaram a cara no pó, porque nós estamos falando do deserto, viu? Não tinha um chãozinho desse não, era areia do deserto. O que o Senhor está querendo dizer? Preste atenção na palavra: a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Preste atenção na palavra: fogo irrompeu de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Aqueles sacerdotes que estavam se dedicando ao serviço, que estavam se consagrando, fazendo conforme a palavra do Senhor, Deus manifestou no ministério deles a sua glória. Fogo de Deus veio e consumiu as ofertas. Era Deus dizendo o quê? Eu recebo o culto que vocês têm me apresentado. Lembra de Malaquias? Deus está rejeitando, aqui Deus está aceitando, porque havia aqueles sacerdotes que estavam fazendo as coisas de Deus, a maneira de Deus, com dedicação, com sacrifício, segundo a vontade de Deus. O que Deus me revelou então neste ponto é que quanto mais nós formos reverentes à presença de Deus, quanto mais nós somos dedicados a servir ao Senhor, mais Deus vai se agradar de nós, e a glória do Senhor vai se manifestar em nossas vidas, vai se manifestar na Manancial, vai se manifestar neste ministério. Aonde Ele nos levar, a glória do Senhor vai conosco, o fogo de Deus vai romper no meio de nós. Deus vai se agradar e vai receber a nossa adoração. Deus vai estar no nosso meio, sendo adorado e recebendo o culto. Reverência, dedicação. Então, no que você se propuser a fazer ao Senhor, faz com dedicação, faz com zelo, não faz de qualquer jeito. Curva a sua cabeça. Me chame alguém que saiba tocar bem, me chame alguém que pegou o talento que recebeu e trabalhou ele. Parábola dos talentos, Mateus capítulo de número 20. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te confiarei. Aleluia. Oh, Deus quer recompensar o servo bom e fiel. Deus quer fazer abundar a sua graça na vida daquele que é zeloso pela sua obra. Deus quer confiar aos seus filhos, aleluia, as riquezas celestiais. Oh, irmãos, existem hinos que não foram cantados na terra, mas que estão no coração de Deus no céu. Hinos dos céus podem ser cantados na terra, é só o crente dedicado buscar
há no Senhor esta maravilhosa graça. Existem mensagens, pregadores que ainda estão no coração de Deus, e Ele quer entregar os seus pregadores na terra, para que os moradores da terra sejam impactados por essas mensagens. Existem respostas de orações que serão dadas, não foram dadas ainda, porque Deus está à procura de intercessores que se coloquem entre Ele e o pecador, para que ele não se volte contra o pecador. Existem bênçãos, existem dons, existem poderes para serem liberados sobre a igreja, sobre o crente que é fiel ao seu chamado, que é zeloso, que é dedicado. Oh Deus, nesses dias Ele quer consagrar mais, Ele quer usar mais. Mas onde estão os corações que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu tenho sido negligente, eu tenho sido faltoso, eu tenho feito a tua obra de qualquer jeito, eu tenho enterrado o dom que o Senhor me deu, mas eu tenho ouvido a tua palavra. Eu não quero ser um adorador desprezível, eu não quero realizar um culto desprezível, eu não quero tornar o teu nome desprezível. Pelo contrário, eu quero ser como Arão, eu quero ser como Moisés, eu quero ser como os filhos de Arão, que depois de se dedicarem, depois de se consagrarem, aleluia, eles estiveram na tua presença, e ao sair da tua presença, eles estavam cheios de bênçãos para abençoar aqueles que ouviam. Aleluia, a tua glória acompanhou eles, o teu fogo acompanhou eles. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, este lugar pode ser simples, mas ele foi consagrado ao Senhor. A minha vida pode ser singela, mas ela foi consagrada ao Senhor. O dom que o Senhor me deu, ele é precioso para mim, aleluia. O dom que o Senhor me deu pode não ser precioso para outro, mas para mim, ele é o melhor dom do mundo. Glória a Deus. Eu vou me aplicar nele, eu vou me dedicar a ele, eu vou fazer como aqueles servos, eu vou fazer de forma que ele se multiplique. Eu quero, quando o Senhor voltar e me perguntar onde está o dom, o talento que eu te entreguei, eu quero te dizer: meu Senhor está aqui, o Senhor me deu, eu trabalhei ele, e não é que se transformou em dois, meu Senhor. Eu quero ouvir da tua parte: servo bom e fiel, servo bom e zeloso, vem desfrutar da alegria do teu Senhor. Eu vou te colocar sobre muito, eu vou te confiar muito, porque você foi fiel no pouco. Eu quero ouvir isso de ti. Espírito Santo, me ajuda a igreja Manancial para viver este novo tempo que o Senhor está trazendo. Nos dá um coração zeloso, nos dá um coração dedicado, nos dá um coração devoto, um coração piedoso, um coração que leva a sério as coisas sagradas, leva a sério o que se compromete a fazer, um coração que vai dedicar tempo, vai dedicar esforços, vai usar o seu vigor para fazer o melhor para ti. Meu Deus, vem trabalhar os nossos corações, que esta palavra adentre a nossa alma, surta o resultado pela qual ela está sendo enviada, no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer um amém comigo?